no caso, a minha voz para vocês. Eu vou tentar mais uma vez fazer o compartilhamento do PowerPoint. Fica muito melhor, porque vocês conseguem me ver no cantinho, enquanto o PowerPoint está passando. Mas eu não estou conseguindo fazer isso. Agora vai cruzar os dedos. Está dando erro direto. Então, agora a gente já está gravando, vai aparecer para vocês aí a política de privacidade, tá? Para dizer que a aula está sendo gravada. Então, faz de conta que eu sou aquela telefonista que fala, sua ligação está sendo gravada. Tá? Então, beleza. Não consegui fazer o que eu queria no compartilhamento, vou voltar como eu estava antes. Mas aí, antes de eu voltar, pessoal, é o seguinte, a biotecnologia, ela é utilizada, no caso dos alimentos, exatamente para poder melhorar, então, o tempo de vida útil desses alimentos e também para a gente ter diversidade de produtos. Então, quando eu tenho, igual eu coloquei lá naquele exemplo, quando eu tenho milho, por exemplo, enlatado, imagine se eu não tivesse a possibilidade de ter o milho em conserva. Quanto milho que é produzido que poderia ser perdido. E aí, além do milho em conserva, aplicando processos biotecnológicos, a gente consegue fazer canjica de milho, a gente consegue fazer papa de milho, tudo isso com grande tempo de vida útil, aumentando o prazo de validade desses alimentos. Então, basicamente, esses processos biotecnológicos, eles vêm exatamente para essas duas coisas, para aumentar o tempo do produto e para diversificar o produto. São dois objetivos principais. E aí, então, a gente vai continuar vendo o meu PowerPoint aqui, ó. Então, a gente faz o quê? A gente adiciona conservante, ou a gente faz uso de baixas e altas temperaturas. Por exemplo, quando se faz a pasteurização do leite, a gente primeiro é elevada a temperatura e depois ela é abaixada bruscamente. Esse é o processo de pasteurização, né? Então, quando você compra um leite que está dizendo lá que ele é pasteurizado, é porque ele passou por esse processo de baixas e altas temperaturas, com a finalidade de fazer ele durar mais tempo. Qual é a validade de um leite de caixinha? E se você pegar um leite in natura, tirou da vaca na mesma hora, quanto tempo esse leite vai durar, né, sem azedar? Outro exemplo, a gente pega o leite, a diversidade de produtos que são derivados do leite é muito grande. Então, a gente tem a produção do próprio leite em pó, a gente tem a produção do queijo, da manteiga, a gente tem a produção de biscoitos, de doces, tudo isso derivado do leite. Então, são todos processos biotecnológicos que são empregados, né, com esse objetivo, de aumentar a vida útil dele e de diversificar. E, por fim, e é o mais importante, a adição de micro-organismos benéficos aos alimentos para poder tanto diversificar quanto para conservar. E dentre esses processos de adição de micro-organismo, o que a gente mais vê na indústria de alimento e que é o mais importante é a fermentação. Então, basicamente, o que vai ser falado nessa aula de hoje é sobre o processo de fermentação, como é que ele funciona, ok? Então, olha só, dentre esses processos fermentativos, sempre vai estar empregando um micro-organismo vivo, para poder fazer com que esse alimento dure mais tempo. Então, a fermentação, ela vai fazer, o objetivo principal da fermentação é fazer com que esses alimentos, eles tenham uma vida útil maior. Então, quando você coloca fermento no pão, além do pão crescer, ele vai ficar mais tempo conservado. Você ouve muito falar, por exemplo, esses pães industrializados, o ruim deles é que eles têm um gosto muito forte de fermento. E exatamente, ele tem o gosto forte de fermento porque necessita do fermento para ele ter uma duração maior. Esses dias, aqui em casa, por exemplo, eu comprei um pão de forma e a gente esqueceu dele. Depois de muito tempo, o bendito do pão de forma estava lá inteiro, sem nenhum bolorzinho. Então, você vê, assim, que existe um exagero, né, de fermentos que são utilizados no processo fermentativo, mas é exatamente para ter essa durabilidade maior.
Nessa figura aqui, a gente está mostrando alguns alimentos que são fermentados. Então, os picles de todos os tipos de vegetais, né? Qualquer picles qualquer vegetal que você bota na conserva, picles é um tipo de fermentação. Nós vamos falar sobre ela. Molho de soja é fermentado, o pão, chucrute é fermentado. O chucrute ele é feito do repolho, né? Kombucha, que é uma bebida. Assim, eu particularmente eu gosto muito. Tem gente que não gosta, fala que ela tem gosto de fermento mesmo. Mas é um tipo de alimento fermentado. O kefir, tanto feito com água quanto feito com leite, é um alimento fermentado, né? Vinagre, cerveja, o próprio vinho, o tofu, que é um tipo de queijo feito a partir da soja. Então, tem um processo fermentativo aqui, tá? E o processo fermentativo, gente, é o processo mais antigo que existe de conservação de alimento, né? Então, por isso ele é tão importante e tão estudado. O que então que vai ser um alimento fermentado? Vai ser quando a gente adiciona esse micro-organismo nesse alimento. Então, peraí, deixa eu só fechar aqui para vocês verem minha cara explicando. Acho que é melhor. Nesse caso. Então veja bem, pessoal. Então, olha só. Quando a gente fala de fermentação, de processo fermentativo, então eu vou estar necessariamente colocando um micro-organismo no alimento. Então, como é que funciona a questão? Por que o micro-organismo fermenta? Vamos imaginar agora fungo e bactéria. Fungo e bactéria, eles precisam de respirar para poder sobreviver, assim como nós. Mesmo quando a gente fala que ele é anaeróbico, ele está fazendo um tipo de respiração. Essa respiração não necessariamente ela é dependente do oxigênio. No nosso caso, no caso dos seres eucariontes, de forma geral, quando a gente vai respirar, a gente utiliza o oxigênio. O oxigênio ele vai para a mitocôndria, ele vai iniciar um processo que a gente conhece como processo de glicólise. Então, a gente vai ter a produção, a gente vai utilizar ATP, depois a gente vai produzir mais para poder pagar aquele que a gente usou e ainda ficar com saldo de ATP, né, que é a forma de armazenamento de energia. E a respiração, ela é basicamente você pegar esse oxigênio, né, somados de alguns outros substratos, como, por exemplo, a glicose, e transformar isso em energia para o organismo poder utilizar nas nossas atividades diárias. Isso para seres eucariontes. Então, eu não sei qual é a disciplina que vocês veem, mas eu tenho certeza que vocês já viram que tem a glicólise, e depois da glicólise vai usar ATP, vai usar ADP, e NAD/pH, você vai cair no ciclo de Krebs, né, para fazer esse processo de respiração e produção de energia. Isso para seres eucariontes. O que acontece com os seres chamados de anaeróbicos, que não precisam de oxigênio para respirar? Esses seres, eles vão pegar como substrato a glicose, o açúcar, tá? De forma geral. Quando eu falo glicose, é porque, por exemplo, no pão, não é o açúcar necessariamente. O pão, ele é amido, então ele é um tipo de carboidrato complexo. Mas na digestão, ele vai ser quebrado até chegar na glicose, que é uma molécula menor. Então, o que o fungo, a levedura e a bactéria vão fazer? Eles vão pegar essa glicose e utilizar essa glicose como fonte de energia para eles. Eles vão fazer a respiração celular semelhante ao início do processo de glicólise que a gente faz. Só que a gente tem o oxigênio. A bactéria e o fungo não têm oxigênio. Entenderam? Então, para eles sobreviverem, eles vão precisar de ter a glicose como um substrato, para que eles façam o processo de glicólise e tenham energia para poder se reproduzir. Tá? Então, vamos entender melhor como é que vai funcionar esse processo. E aí, pessoal, já vi que tem alguém me perguntando alguma coisa no chat aí. Deixa eu ver o que é a pergunta, para eu já responder logo. Senão depois eu acabo esquecendo, né? Não, não é pergunta. Beleza, então peraí que eu vou voltar aqui.
Vamos de novo mostrar a minha telinha. Não dá certo de jeito maneiro. Então, olha só. O alimento fermentado é quando a gente faz, então, a adição de um micro-organismo a um alimento e a atuação da microflora desse alimento, desse micro-organismo, desse alimento sobre o micro-organismo e do micro-organismo sobre esse alimento. Basicamente, o que o alimento faz com o micro-organismo? Fornece o substrato, que no caso é a glicose. Então, se eu estiver falando do pão, o que o pão fornece é o amido. O amido, no processo digestivo dele, na quebra dele, né, ele vai chegar no ponto de glicose. Se eu pego um leite para fermentar, o que o leite vai fornecer para o micro-organismo de substrato é a lactose, que também é um tipo de açúcar mais complexo, mas que é quebrado e chega na fase da glicose, que é o que esse micro-organismo precisa. Né? Então, olha só, isso que eu falei com vocês, eu resumi aqui nesse slide. Os micro-organismos precisam de energia na forma de ATP, que é adenosina trifosfato, e isso é conseguido pelo processo de respiração celular. O principal substrato utilizado no processo de respiração é o açúcar. Esse açúcar, então, vem de diferentes fontes e vai ser convertido a glicose. Então, como eu disse, o amido, como eu disse, a lactose, vai ser convertida a glicose. Quando não tem oxigênio, na escassez de oxigênio, ou mesmo na presença de oxigênio, esses micro-organismos fermentativos apresentam a capacidade de obter o ATP rapidamente a partir da glicose, sem necessariamente realizar a respiração celular completa. O que os micro-organismos fazem? Eles usam apenas o processo da glicólise, que é a primeira etapa da nossa respiração celular, né? Na nossa, que eu falo dos seres eucariotos. Então, como é que funciona isso? Essa glicólise, ela vai produzir 2 ATPs para a célula microbiana, né? Além desses 2 ATPs, ela vai produzir 2 moléculas de piruvato. Então, olha aqui eu tenho o desenho mostrando. Então, eu tenho a glicose aqui, né? Então, eu já estou considerando, independente se é um leite, independente se é um pão, eu já estou considerando que eu vou ter já o açúcar glicose. No processo de glicólise, que para nós eucariotos é o início da respiração celular, para uma bactéria e para uma levedura que não dependem do oxigênio, esse é o processo completo para eles. Então, vai produzir, através da glicólise, vai produzir 2 ATPs e vai produzir o piruvato, que é o ácido pirúvico. Esse ácido pirúvico, ele vai ser convertido, tá vendo que tem 2 setas roxas aqui. Ou ele vai ser convertido para acetaldeído, ou ele vai ser convertido para ácido lático. Quando ele é convertido para acetaldeído, ele ainda vai ser transformado em etanol e ácido acético. Ou ele vai ser direto para o ácido lático. Isso daqui é um processo de fermentação. Então, a gente pode dizer, de forma bem simplificada, que a fermentação é a forma como alguns micro-organismos respiram. Porque essa é a forma que eles têm de produzir. Tá vendo aqui, ó, ATP, CO2, NADH, NAD. Isso tudo aqui está representando a produção de energia que a bactéria depende. E o acetaldeído, que é convertido em etanol e é convertido em ácido acético, é o processo fermentativo em si. Então, vai pegar o ácido pirúvico e chegar até etanol e ácido acético. Então, eu tenho essas 2 possibilidades. Ou eu vou ter a transformação para o acetaldeído, ou eu vou ter a produção direta de ácido lático. Prestem bastante atenção. Quando eu tenho
um agente fermentativo de origem fúngica, quando ele é uma levedura, quando ele é um fungo, ele vai seguir esse caminho. O fungo, ele faz a transformação do acetaldeído em etanol e ácido acético. E quando é uma bactéria, a bactéria faz a transformação do ácido pirúvico direto para ácido lático. Essa fermentação aqui, a gente chama ela de fermentação láctea. Então, por exemplo, quando eu pego leite e boto dentro do leite o kefir. O kefir é uma bactéria. É uma colônia de bactérias, não é uma só, né? A gente tem uma colônia ali de uma espécie de bactéria. Essa bactéria do kefir, ela vai pegar a lactose do leite. Então, agora eu estou falando do kefir de leite, porque existe também o kefir de água. Então, o kefir de leite, ele vai pegar a lactose, quando ela já chegar nessa fase da glicose, vai promover a glicólise, e aí, aquela bactéria do kefir, ela pega o ácido pirúvico e transforma em ácido lático. Esse é o processo de respiração daquela bactéria que está no kefir. Aí você pode me perguntar assim, mas professora, e o kefir de água? Se não tem água, se não tem leite, o que o kefir de água vai produzir? Como é que ele vai fermentar? Então, gente, quando o kefir é de água, eu não sei se vocês já fizeram, eu já fiz aqui em casa de leite, o kefir de leite, e já fiz aqui em casa o kefir de água. Para você fazer o kefir de leite, o processo é o seguinte: você pega a. Vou interromper aqui para falar, que eu gosto de falar olhando no olho das pessoas. Então, é assim, ó. Quando você pega o kefir, então, ele é para quem não viu, nunca viu, ele é um monte de bichinho, né? Não parece bicho, parece. Ai, o que parece? Parece uma tapioca, um cuscuz. Não tem cuscuz? Parece um cuscuz, né? Melequentinho assim. Então, esse kefir, quando você bota ele no leite, o procedimento para você fazer é assim: você pega o leite ou em temperatura ambiente ou morno, não pode ser quente, bota o kefir lá dentro, tampa e bota num lugar que não bate luz, dentro do armário, né? Esconde aquilo lá dentro de um forno e deixa de um dia para o outro. De um dia para o outro, vai acontecer então que aquele kefir que está ali dentro, ele já vai pegar a lactose, transformar em piruvato e transformar em ácido lático. E vai reproduzir. Então, de um dia para o outro, aí você vai coar aquilo ali. Aquilo que você coou é o seu iogurte, né? Já vai estar mais grossinho e tal. Quanto mais tempo você deixar, mais esse kefir vai fermentar e mais grosso vai ficar esse iogurte de kefir. E esse você pode botar na geladeira, porque se você não botar, ele vai continuar fermentando. Entenderam? Em menor escala, mas vai continuar fermentando. Quando é um kefir de água, você pega a água, ou em temperatura ambiente, ou morna, bota açúcar, 2 colheres, e bota o kefir de água. Então, o que o kefir de água faz? Pega o açúcar, transforma em piruvato e transforma em ácido lático. Por que ele vai transformar em ácido lático? Porque é bactéria. Toda vez que é uma bactéria que faz a fermentação, ela vai necessariamente produzir ácido lático. Qualquer tipo de iogurte que você vê no mercado, leite fermentado, tudo isso é bactéria que faz, né? São bacilos ou lactobacilos que fazem essa transformação, essa fermentação. Para a gente ter um leitinho fermentado daquele Yakult, para a gente ter um iogurte, para a gente ter uma bebida láctea, para a gente saber assim que tipo de produto que vai ter, depende do tipo de colônia de bactéria fermentativa que está sendo utilizado. Ok? Então, essa é a diferença. Aí, quando eu estou falando, então, de uma levedura, que é um fungo, o que o fungo vai fazer? Ele vai pegar o ácido pirúvico ou piruvato e vai transformar em etanol e o que mais que eu falei para vocês mesmo, que eu esqueci? Ácido acético. Então, veja bem, quando eu estou falando da produção de etanol e ácido acético, eu estou falando da produção de fungo, através de fungo, tá? Então, é levedura. Imaginem aí comigo,
O que vocês acham que fermenta o pão? Bactéria ou fungo? O que vai acontecer ali? No pão, a gente usa o Saccharomyces normalmente. Saccharomyces é uma levedura. Esses fermentos que a gente compra, fermento biológico, ele é a base de Saccharomyces. O Saccharomyces, ele faz a fermentação, produzindo o etanol, ou se não, ácido lático, ou se não, ácido acético, ou se não, os dois, tá? Ou um ou outro, ou os dois. No caso do pão, a produção que dá é de etanol. E você pode não perceber isso porque o etanol ele evapora rápido. Então, você às vezes não percebe no cheiro. Mas, assim, tem relatos de pessoas que moram perto de padaria ou que trabalham em padaria, que quando o pão está fermentando, que sobe um cheiro de álcool. Então, o processo fermentativo do pão, ele libera álcool. E o pão não tem gosto de álcool, porque quando assa o pão, o álcool vai ser evaporado. Mas o processo de fermentação do pão é um processo de fermentação por levedura. Então, ele necessariamente produz álcool. Entenderam? E o processo de fermentação da bebida alcoólica, por exemplo, o processo de fermentação da cerveja. A cerveja, o substrato para produzir a cerveja ali é a cevada. A cevada ela é um carboidrato. O carboidrato é açúcar. E aí, no processo de quebra da molécula, vai chegar na glicose. E aí, então, a levedura que está lá, que é levedura. Se é levedura, se é produção de álcool, necessariamente eu tenho a levedura. Né? Já ouviram falar em levedo de cerveja? É aquele levedo de cerveja que vai fazer, então, a conversão da cevada, da glicose transformada através da cevada, em ácido pirúvico e em etanol. E aí vocês devem pensar, mas, poxa, como que é que produz esse monte de álcool? Então, vai depender da quantidade de substrato que é fornecido, do tanto de cevada que é fornecido. No caso do vinho, o substrato utilizado é a frutose da uva, né? Então, e aí a diferença é que o levedo de cerveja é diferente da levedura que é utilizada para fazer o vinho, que é diferente da levedura utilizada para fazer o pão. Então, são colônias diferentes que vão dar origem a produtos diferentes, né? E o processo fermentativo em si é o mesmo. Por isso que de um vinho você pode produzir vinagre. Por isso que um vinho, quanto mais tempo ele tem, quanto mais velho ele fica, melhor é o sabor, mais encorpado é o sabor. Porque a fermentação ela não cessa, ela continua. Né? E por isso também que quem toma muito vinho, quem toma muita cerveja, pode ter diarreia. Mais o vinho do que a cerveja, né? Porque o vinho você pode tomar na temperatura ambiente. Quanto mais velho ele for, mais fungo tem ali. Apesar de ser um fungo benéfico para o corpo, você tomando demais pode dar diarreia. A cerveja dá menos diarreia. E olha que eu já vi gente tomar porra de diarreia e se cagar tudo, tá? De cerveja e se cagar tudo, porque acontece isso. Mesmo sendo gelada, que interrompe o processo de fermentação, o gelo, temperatura, ela interrompe esse processo, mesmo assim, a cerveja ainda pode causar diarreia se a pessoa tomar demais. E em pessoas que têm problema de intestino, certamente dá ruim, tá? Eu tô vendo o chat aí, alguma pergunta, gente? Tem alguém que perguntou alguma coisa? Deixa eu ver, para poder responder. Por que às vezes a fermentação das frutas vira vinagre ao invés de etanol? É pelo tempo e pela ação do ar. Então, quando você tem um vinho, por exemplo, e você não fecha ele direito, por isso que o vinho ele precisa de ter uma rolha que está muito bem aderida, para não entrar ar. Quando entra ar, o ar interferindo no processo fermentativo da levedura faz dar o vinagre, faz produzir aquele ácido acético, entende? Então, naquela cascata lá de produção, o normal é produzir o álcool. O normal é que a levedura produza o álcool. Porém, pode acontecer com a ação, com a entrada do oxigênio, de se transformar em ácido acético, tá? Mais alguma pergunta, gente? Se alguém quiser perguntar no chat, eu tô com ele aberto aqui, que eu vou voltar a minha tela para vocês. Vai pensando aí nas perguntas enquanto eu volto a tela. Tá dando para acompanhar, então, eu né? Eu perguntei aí, Sara. Mas eu não vi não, mulher?
Eu vi, Fala eu aí para mim, perguntei. então. Então, além da conservação e a preservação, até onde é saudável? Eu desativei o microfone ali. Não, não é que não seja saudável. Na verdade, Uhum, esses, uhum, esses, essas bactérias que são fermentativas, tanto as bactérias quanto os fungos, elas são saudáveis, elas não são ruins para o organismo. Né? Elas fazem uhum, parte, inclusive, da nossa flora intestinal e até da nossa flora vaginal, nós mulheres, uhum, algumas. Eles são micro-organismos bons. O problema é o excesso, né? Quando a pessoa uhum. toma um porre de vinho, ela tomou, sei lá, uma garrafa inteira sozinha, duas. No meu caso, eu tomo uma inteira sozinha e já acaba comigo. Uma taça já acaba comigo. Imagina uma garrafa, né? Uhum. Então, depende muito da quantidade. Mas é normal que a pessoa que bebe muito, ela tenha diarreia. Também por Porque ação desse... eu estava vendo aí no slide que você colocou, que está colocado aí também, que além da conservação, preservação, ela também participa das vitaminas, né? Da, alguma coisa Sim, aí que eu li. algumas vitaminas, elas... A fazer o processo, né? Para ajudar o Para elas processo. serem sintetizadas lá no nosso Absorvidas, intestino, né? tanto para ser produzida quanto para ser absorvida, elas precisam desses micro-organismos. No final dessa aula, eu vou falar um pouquinho com vocês sobre medicamentos que têm bactéria e fungo. Porque não tem nada a ver com a aula, né? Não tem nada a ver com o que está escrito lá no livro, mas eu acho muito importante, porque como farmacêuticos... eu acho que eu consegui compartilhar minha tela. Acho que, assim, como farmacêuticos, para nós, a gente tem que conhecer o processo de produção de alimento, porque pode ser que algum de nós consiga um trabalho nessa área alimentícia, né, na indústria alimentícia, mas a gente vai ter muito mais contato na farmácia. E a gente tem remédio na farmácia que com Saccharomyces, por exemplo, Repoflor, Floratil, que são medicamentos para recomposição de flora intestinal, é o mesmo fermento, é o mesmo alimento, o mesmo fermento que é botado lá no vinho, na cerveja, entenderam? Na cerveja não, que na cerveja é uma levedura específica, mas é o mesmo que está no vinho, Te fazer entenderam? uma Então, pergunta, Sara. Posso pode fazer? falar, pode. Eu uma vez eu tomei amoxicilina e começou a ter uma coceira na vagina. Aí eu falei com a ginecologista e ela me explicou que eu não podia tomar, ela ia mudar, porque ela estava provocando a cândida. Então, pode acontecer isso com alguns medicamentos, Pode. provocar Com a fungos? maioria, olha, qualquer antibiótico pode causar isso. Não quer dizer que vai causar toda vez que você tomar amoxicilina. Não quer dizer que toda vez que você Sim, tomar antibiótico, mas pode acontecer. Por quê? O que acontece? Quando a gente toma antibiótico, o antibiótico ele vem para matar a bactéria. Para matar a bactéria. Ele sai matando bactéria. Ele não seleciona qual. Entendeu? Então, ele sai matando lá as bactérias. Tem algumas que ele tem mais afinidade pelo aspecto farmacológico dele. Então, ele vai ter mais afinidade por algumas, que são essas patogênicas. Mas acaba que destrói um pouco da nossa flora, né? E a cândida, ou o cândida, que é um fungo... É um fungo, sim. O cândida a gente tem na boca, a gente tem no ânus, a gente tem na vagina. Então, cândida, ela é um fungo extremamente comum e faz parte da nossa flora. Só que qual é o problema desse fungo? Que quando a gente tem uma baixa imunológica ou quando a gente tem uma diminuição da flora bacteriana, pH, né? ele O pH sobressai. também? O pH também que tem a ver com isso. O que acontece? Olha só, a nossa flora, quando a gente fala microbiota, quando a gente fala uma flora intestinal, a flora, ela compõe de fungo e de bactéria, as duas coisas. E aí, quando você toma um antibiótico, você diminui a quantidade de bactéria da sua flora. Com isso, o fungo sobressai. E nesse ponto que a cândida cresce, entende? E o pH, ele é regulado por essa flora. As bactérias, elas produzem ácido lático, que é exatamente o ácido que a mulher tem na vagina. A vagina da mulher é ácido, o ambiente é ácido, né? É um ambiente ácido, o ácido fraco, né? Mas é ácido através do ácido lático, porque são as bactérias que estão lá na vagina fermentando e produzindo esse ácido lático. Então, quando você toma antibiótico, você aumenta o pH da vagina, porque você acaba com aquelas bactérias que estão produzindo ácido lático, entende? Então, você
O pH normal, ele é baixo. O pH ácido, ele é baixo. Então, quando você toma um antibiótico, você sobe o pH vaginal. E aí a cândida pode crescer, porque, tipo assim, é como se fosse, você tem uma quantidade X de bactéria e uma quantidade X de fungo. Você acabou com a bactéria, o fungo cresce, né? Sim. E aí acaba que ele causa que acaba muita então, gente não entendendo, muita gente acaba não entendendo, Sara, porque a gente está tomando um antibiótico para garganta e vai atingir outro órgão. Vai atingir aí outro, agora está atendendo por essa flora aí que está Exato, alterada. é por isso. E outra coisa muito importante também, o que eu quero falar um pouquinho mais no final da aula, se der tempo, né? É o seguinte, às vezes a pessoa toma antibiótico e ela estoura a boca todinha de afta. Tem gente que passa por isso. Por quê? A gente tem cândida na boca. A gente tem cândida da sapinho. Às vezes tem aspecto de afta, mas pode ser sapinho, né? Porque qualquer ferida na boca, ela acaba ficando esbranquiçada ou meio amarelada pela ação da saliva. Então, o que vai acontecer ali? A gente tem cândida ali, a gente tem um monte de bactérias, a gente tem um monte de vírus. Então, quando você toma um antibiótico, é o mesmo processo. Além de o antibiótico, pela acidez dele, ele poder causar um problema no estômago que reflete na boca, né? Que dá a estomatite, que nada mais é do que a afta, mesma coisa. Então, pode acontecer tanto na vagina quanto na boca, essas feridas, tá? Posso fazer uma pergunta? Pode. Sara, eu tô numa dúvida aqui. Quando você falou do pão, que o pão fica guardado, tal, que ele fermenta e cria aqueles fungos verdinho. Se comer aquilo, como ele é um fungo, que eu acho que você falou é que ele tem fungo que não é maléfico. Esse fungo, se comer, ele faz mal? A gente comer um Esse pão fungo não é o mesmo da fermentação, é outro. Então faz mal, ele né? faria mal pro então ele faz mal. Faz mal. Entendeu? Porque, tipo assim, o fungo que a gente usa para fermentar o pão, que é um fungo benéfico, é o Saccharomyces, que se você chegar na farmácia amanhã, tenha curiosidade de olhar o Repoflor. É Saccharomyces que está lá, né? Saccharomyces boulardii. Isso. O Saccharomyces, ele é um fungo benéfico, e é ele que fermenta pão, entendeu? E é ele que fermenta um bocado de coisa, vinho, é ele que fermenta também. Né? Só que dependendo do tratamento que é dado àquela levedura, eu vou mostrar para vocês mais para frente que na indústria alimentícia tem indústrias no mundo inteiro que produzem cepas de fungos e colônias de bactérias para isso, para vender para a indústria. Então, tem a pureza disso daí. Então, faz uma diferença, né, em relação a isso. Mas o pão, aquele verde que dá lá, o bolô, ele é um outro fungo, ele é um fungo que compete com o Saccharomyces, e ele é um fungo ruim, tá? E aí ele pode fazer mal, sim. O Saccharomyces, ele serve como você falou que é um fermento aí para fazer negócio de vinho e tal. E qual que ele no caso no ser humano, ele serve para cortar a diarreia, mas qual é a associação do Saccharomyces no corpo humano? Então, olha só, o Saccharomyces, ele é um fungo que tem na nossa flora, né, na nossa flora intestinal. Tem em presença, assim, bem respeitável, tem bastante Saccharomyces. Ele ajuda, né, no combate a seres patogênicos e também, gente, porque tem um processo muito interessante no nosso intestino. Quando a gente vai sintetizar no nosso corpo algumas vitaminas do complexo B, por exemplo, a vitamina B6, por exemplo, a B9, que é o ácido fólico, depende de ter bactéria no nosso organismo, lá no intestino acontecer a fermentação a partir da nossa alimentação. Então, eles vão fermentando ali dentro e eles são ali para poder melhorar, né? Então, o que acontece na diarreia? A diarreia, ela tem causas diferentes. Então, você pode ter uma diarreia porque você está tomando algum medicamento que está te causando diarreia, por algum outro tipo de mecanismo. Você pode ter diarreia de origem viral e você pode ter diarreia de origem bacteriana. Então, é assim, quando você tem uma diarreia, uma gastroenterite ou uma diarreia de origem viral ou bacteriana, você ter uma concentração, você vai, na medida que você vai fazendo cocô, você vai perdendo um monte da sua microbiota. Um monte, entendeu? Então, cada vez que a gente faz cocô, sai um monte de Saccharomyces ali, sai um monte de bactérias, sai um monte de micro-organismo que é da nossa flora, porque está no intestino, né? Se mistura com o bolo fecal e sai.
Quando você tem diarreia, você vai perdendo esses componentes. E se essa diarreia for infecciosa, é como se houvesse um combate ali, né? Então, a bactéria que é infecciosa, ou o vírus que é infeccioso, ele meio que elimina em maior quantidade essa microbiota, e aí o organismo ele vai perdendo força de combate. Então, quando você bota lá um Saccharomyces, você consegue fazer com que esse combate retorne, entende? E é o mais interessante, né? Eu ia falar no final da aula, mas já tô falando, né? E o mais interessante disso é o seguinte: quando uma pessoa ela tá com uma diarreia aguda, ou seja, começou hoje, tá dando aquele monte de dor de barriga, tô indo no banheiro toda hora, aquela dor de barriga que chega a arrepiar, de fazer barulho na barriga, né? Normalmente, esse tipo de diarreia é muito característico de ser infecciosa, ou vírus ou bactéria. Quando a diarreia ela é infecciosa, assim, a melhor coisa para tomar é o Saccharomyces. Até porque, se for o caso de uma gastroenterite bacteriana, que o médico passar um antibiótico, o que vai acontecer é que o antibiótico vai detonar com a flora boa também. Então, você precisa de ter bastante Saccharomyces, né? Por exemplo, lá na farmácia tem um remédio chamado enterogermina. A enterogermina é um bacilo é bactéria. Então, bacilo clausi é a enterogermina. Se você tiver com uma diarreia e o médico passar um antibiótico, né, que é comum, tá, gente, passar antibiótico. Qual antibiótico é comum para passar para diarreia? Bactrim, que é sulfametoxazol, né, e em casos mais graves, norfloxacino, doxiciclina, são usados para isso. Só que quando você toma um Bactrim, você detona tanto com as bactérias infecciosas quanto com as bactérias boas. E aí, nesse caso, se você tomar uma enterogermina, o Bactrim vai destruir a enterogermina também. Então, para diarreia infecciosa, para diarreia aguda, né, infecciosa, o efeito melhor é o efeito do Saccharomyces, que é o Floratil, o Florax, né, esses outros aí. No caso de uma enterogermina, seria para ser utilizada depois que acabou o tratamento com antibiótico. Então, tomei antibiótico uma semana. Qualquer antibiótico, tá? Tomei uma semana. Com certeza deu uma detonada na flora. A minha flora vai se recompor? Vai, só que vai levar tempo. Se eu tomo uma bolinha de enterogermina, eu já começo a acelerar o processo. Então, quando você vendeu um antibiótico para uma pessoa, você pode indicar, ó, leva essa enterogermina aqui, quando acabar, ou algum similar, que eu não conheço, né? Quando acabar o tratamento com antibiótico, toma isso, que você vai precisar de repor sua flora, você vai se sentir melhor. E, cara, é batata, é muito bom mesmo fazer isso, tá? E aí, quando você escolhe uma enterogermina? Quando a pessoa tá com diarreia de origem de intolerância alimentar, por exemplo. Ah, ela é intolerante à lactose. Comeu a lactose e deu diarreia. Não tem nada a ver com bactéria e fungo. Aí, nesse caso, a bactéria funciona melhor, porque a bactéria ela tem um efeito protetor e um efeito de regulação de pH, que o Saccharomyces não tem regulação de pH. Entendeu? Então, para diarreia, tipo assim, a pessoa tá com diarreia porque tem intolerância alimentar, ou tá com diarreia porque tá tomando algum remédio e tá causando problema. Aí, nesse caso, a bactéria é melhor. Aí você vai para o lado da enterogermina. Para infecção, para uma coisa que é aguda, você vai para o lado do fungo. Deu para entender a diferença? Deu legal. Isso aí no caso do remédio, tá? Agora, no caso do alimento, a gente tem que entender simplesmente que uma bactéria, ela vai produzir ácido lático. Então, tem remédio, tem suplemento alimentar à base de um lactobacilo chamado Lactobacillus acidófilos. Não sei se na farmácia que vocês trabalham tem. Esse Lactobacillus acidófilos é excelente para a mulher tomar. Por quê? Ele ajuda a regular o pH vaginal. Né? Por ser ele vai para o intestino e ele migra para a região vaginal, para a mucosa vaginal, porque ele tem afinidade, esse lactobacilo. Né? Acidófilos, ele chama. Só lembrar que é ácido e o pH da vagina é ácido, né? Acidófilo, dá para você fazer essa correlação. E aí, o que acontece? Ele vai por aderência na mucosa, ele chega na mucosa vaginal e ele ajuda a regular o pH vaginal. Então, aquela mulher que na época do período menstrual tem coceira, tem corrimento, para aquela mulher que tem candidíase recorrente, deixa eu pensar mais o quê? Que tomou antibiótico, para todas essas mulheres, usar esse lactobacillus acidófilos é ótimo.
E você pode recomendar isso para a pessoa para tomar por dias, tipo 20 dias, um mês. Se é mais um período menstrual, quando tiver faltando uma semana para menstruar, já começa a tomar, entende? Porque dá aquela regulada no pH vaginal, tá bem? Então, agora a gente vai falar de alimento, né, gente? Nós já falamos de diarreia, agora nós vamos para comida, entendeu? Porque com a gente não tem essa frescuragem, não, né? A gente fala de diarreia, a gente fala de candidíase. Já saiu, agora tem que colocar de novo para dentro. É isso. Agora a gente vai para o alimento, então, né? Então, como eu tinha comentado com vocês, o que que acontece? A glicólise, ela vai produzir, então, ATP e vai produzir piruvato. ATP é energia. Então, olha só, na nossa glicólise do eucarioto, né, de nós, seres humanos, ou de um animal que é eucarioto, a gente precisa dessa glicólise para produzir ATP, para guardar energia para a gente. Né? Então, esse processo de respiração celular, ele gera muito mais energia do que um processo fermentativo. Um processo fermentativo, ele gera pouca energia. Ele gera mais etanol, ele gera mais ácido lático, ele gera mais outro substrato, mas ele gera energia para poderem se proliferar. Então, botei aqui na fermentação lática, o piruvato é convertido em ácido lático, e na fermentação alcoólica, o piruvato é transformado em etanol e CO2. Então, a fermentação alcoólica é a fermentação do pão, é a fermentação do vinho, é a fermentação da cerveja, tá? Sempre utilizando como substrato alguma coisa que vai fornecer açúcar, algum tipo de carboidrato. E na fermentação lática, o piruvato é convertido em ácido lático, sempre na fermentação lática, eu tenho a ação de bactérias, tá? Quando a gente voltar para as nossas aulas presenciais, uma das nossas aulas práticas é exatamente fazer iogurte, fazer queijo, né? Fazer pão, fazer pizza, para a gente ver a questão da fermentação aí, como é que ela funciona na prática. Né? E aí é legal... Que? Depois já pode comer isso tudo lá. Depois a gente come, logicamente, né? Lógico, né? A gente vai fazer a Francilene, conheci risada de Francilene. A gente faz iogurte, a gente faz... e a gente faz bolo. Por que que a gente faz bolo? Para poder comparar a fermentação do bolo e do pão, que é diferente. O bolo, quando você usa um fermento químico, não tem pó royal, esse fermento químico, eles não tem nada, ele é químico, ele não tem nada de micro-organismo. E fermenta. Por quê? O que que tem nele que faz fermentar? Esses fermentos, eles são à base de bicarbonato. Então, ele é um bicarbonato melhorado, né? Ele não tem micro-organismo. E ele fermenta porque o bicarbonato, em contato com a temperatura alta, ele faz um processo químico que gera gás carbônico e cresce o bolo. Então, a fermentação no bolo, ela é só para crescer, ela não é para conservar. Aí, se você comprar um bolo industrializado, o bolo industrializado ele tem um cheiro forte de fermento, porque eles acabam usando o fermento biológico no bolo para conservação e não para crescer. Deu para entender a diferença? Aí, olha só, a concentração dos compostos, né, tanto do álcool quanto do ácido lático, né, que vai dar o sabor, o odor e algumas características do alimento. Aí, esse alimento que eu falei para vocês, essa bebida que eu falei para vocês, que chama kombucha, ela agora está na moda, os nutricionistas estão falando muito em kombucha, igual na época do kefir, que foi uma febre falar do kefir, porque são bactérias benéficas, né? Então, é a mesma coisa que você tem na flora, você está fazendo uma recomposição de flora, aumentando as defesas do seu organismo, produzindo vitamina B6, ácido fólico e tudo mais. A kombucha é a mesma coisa. Só que quando você compra uma kombucha, quando você abre, o cheiro de álcool é fortíssimo. A sensação que você tem é que é uma bebida alcoólica. Porque o que está ali, o fungo que está ali, está produzindo bastante álcool. Então, a kombucha é como se fosse um kefir de água, só que o kefir é feito de bactéria e a kombucha é feita de levedura, de fungo. Seguindo. Gente, olha só, a gente agora já está dando 8 horas, e no treinamento que a gente recebeu, a gente foi orientada a dar intervalo para vocês poderem parar, comer, ir no banheiro e tal.
Mas até agora as turmas preferiram que eu fosse direto. O que vocês acham? Estão cansados? Querem dar uma parada? Vai direto, tá? Pode direto? Pode direto. Beleza, eu vou direto. Só vou pegar um pouquinho de água aqui e vamos embora então. Falta quantos minutos? Tá acabando já, ó. São 14 slides, eu tô no 7º, mas eu já falei um monte do resto. Então tá bom. Ô, gente, eu abri a geladeira agora para pegar água, eu vi lá, ó. Tá vendo? Dá para vocês verem na câmera? Não, tô dando para ver nada, não. Saiu da Vocês não estão me vendo, não? Não, tô vendo só o slide. Só o slide? Poxa, só. Eu pensei que vocês estavam me vendo. Pelo meu computador, parece que vocês estão me vendo. Não. Eu queria mostrar para vocês a kombucha. Não. Eu tenho uma kombuchinha aqui em casa. Vou mandar na foto para Jerusa. Jerusa manda pro grupo. Eu tô pensando que vocês estão bem me vendo. Já fiz caras e bocas, pose aqui na frente da câmera. Você não tá vendo a gente também, não? Não. Eu só tô vendo as bolinhas com os nomes de vocês. Então, não tem. Mas é porque agora eu não tô compartilhando o meu computador mais. Eu consegui compartilhar o PowerPoint. Entendeu? Ah, tá. Por isso que eu achei que vocês estivessem me vendo. Não, só o slide. Eu tô entendendo. Então, olha só. Eu já falei, esse slide aqui também eu já falei. Mas o que está falando aqui que eu não disse ainda é que os micro-organismos são capazes de continuar os seus processos de respiração mesmo sem o oxigênio. Isso eu já tinha falado. Então, eles vão fazer o processo de glicólise. E aí eu vou ter bactérias e fungos. Já tinha falado tudo mesmo. Quais são as características desses fungos e dessas bactérias que a gente usa na fermentação? As principais características, eles são altamente eficientes para fazer essa produção. Então, a bactéria e o fungo, eles são altamente eficientes. Você coloca, você vê que, por exemplo, para fermentar um pão, mais ou menos com meia hora, o pão fermenta. Ah, e tem uma coisa interessante do pão que eu queria comentar. Não sei se vocês já viram fazer pão em casa. Minha mãe fazia muito isso quando eu era criança, e eu me lembro. Ela tirava um pedacinho da massa, fazia uma bolinha e botava dentro de um copo com água. Aí, aquela bolinha de massa ia para o fundo do copo. Quando passava um tempo, aquela bolinha subia. Quando a bolinha subia, era hora de assar o pão. O que acontecia ali naquele processo? Tá vendo aqui no slide que quando acontece a transformação do acetaldeído e etanol Aonde? em ácido acético, eu não tô mostrando o slide, você não tá vendo, não? Ah, tá. Não, tô vendo o slide, mas não tô vendo o que você tá falando. Aqui, quando o fungo ele faz a transformação do acetaldeído para o etanol, aqui tem liberação de gás carbônico. Então, quando acontece a liberação do gás carbônico, a bolinha de massa boia, entendeu? E o que acontece? O fungo, ele é muito eficiente, porque isso vai levar mais ou menos meia hora, 40 minutos, né? O pão, ele fica descansando, de 40 minutos de meia hora a 40 minutos. Por quê, gente? Porque quando você joga ele no forno, ele vai morrer. Então, o tanto que cresceu é aquele tanto ali que cresceu do lado de fora. No máximo, ele cresce um pouquinho mais quando ele sente o ambiente morno, daí a pouco ele morre, entendeu? Então, você não tem aquele fermento vivo depois que o pão está pronto. Por isso que o bolor que cresce lá não é a mesma coisa, entendeu? Porque ele morre com o aumento da temperatura. Outra coisa, esses fungos e essas bactérias conseguem fazer uma alta concentração de produto fermentado. Né? Então, também não adiantaria você ter um produto que convertesse, mas que o produto desse pouquinho no final, um pouquinho de álcool. Não, aquela levedura, aquela bactéria, elas vão fazer uma conversão grande, elas vão produzir muito, uma elevada concentração. Outra característica, eles são homofermentativos, ou seja, Saccharomyces só produz álcool. Lactobacillus só produz produtos lácteos, né? Eles têm uma seletividade para o que eles fazem. Porque senão você ia botar uma colônia de bactérias e não ia saber o que ia dar no final. Eles não produzem substâncias incompatíveis com o alimento. Então, esses fungos e essas bactérias fermentativos, eles não causam nenhum problema
de estragar o alimento, né? Eles são compatíveis com o alimento. Eles não são patogênicos, então você pode manusear eles, se você estiver produzindo, e pode ingerir. Não exigem condições muito complexas no processo, então fazer um pão é muito fácil, você mistura a massa, espera ela crescer e assa, né? E não exige meios de cultura muito caros. Então, essas são as características desses fungos e dessas bactérias. Aonde a gente encontra? Então, como eu comentei com vocês antes, a gente encontra esses micro-organismos fermentativos para comprar no mercado. Então, existem indústrias que fazem as chamadas coleções de cultura. Ixi, sumiu meu slide. Apareceu você. Sumiu meu slide. Ah, já que apareceu eu, deixa eu mostrar um negócio. Vendo aqui, ó. Dá para ler? É kombucha que está escrito aqui. Tá vendo? Isso daqui é um alimento. Na verdade, é uma bebida. Essa bebida, ela é uma bebida fermentada e ela como fala, tem saborzinho de manga. Né? Eu acho uma delícia. Meu marido acha que eu sou doida. Mas essa o que para quê? Isso daqui é para melhorar a flora intestinal mesmo, não tem outra função. Só que os nutricionistas estão recomendando porque esses fungos, né, eles tiram as toxinas do organismo. Então, você está num processo de emagrecer, você não tem que fazer um detox, ele tira um monte de toxina. Esse daqui, ó, ele é feito, quer ver? Deve ser gostoso de uva, né? Com sabor de uva. O de uva né? é uma delícia, eu já tomei, é muito bom. Água, açúcar orgânico e uma colônia simbiótica de kombucha. O nome eu comprei lá no Extrabom. Lá perto de onde fica o suco de uva. Sara, da menina ali, o kefir de água. Ele produz o quê? Que o de bactéria e iogurte. E a de água? A de água produz. Você fala o produto final? É um caldo, é um líquido. Não fica, ele fica um pouquinho mais grosso, mas ele fica azedinho, parecendo que você botou limão. O que acontece? Para você fazer o kefir de água, você bota água, açúcar e o kefir. Então, o kefir, ele usa o açúcar, fermenta e joga o ácido lático no caldo. Entendeu? Naquela água. Então, forma um caldinho mesmo. E aí, aquela água, você pode bater ela com suco, você pode bater pura, entendeu? Do jeito que você quiser. E vai ter ali a colônia de bactérias que é benéfica. Entendeu? Entendi. Eu já tomei esse negócio uma vez, Sara, eu não me senti bem, não. Você tomou uma vez só ou você tentou dar uma insistida? Hein? Eu vou experimentar fazer. Você tentou insistir um pouquinho? Não. Porque às vezes a primeira impressão é ruim para o organismo. Não, eu tomei, senti o gosto gostoso, que estava uma fruta gostosa, foi até de uva, que eu te falei. Mas aí eu não me senti bem, eu me senti com mal-estar abdominal mesmo. Aí Será que concentrou muito? Teve alguma reação? Pode ter sido uma concentração mais elevada, né? E aí seu organismo sentiu. Porque via de regra não faz mal, não. Não, né? E agora o Yakult, eu me lembro quando eu era pequeno, que eu tomava Yakult muito, minha mãe não deixava passar de 2. Essa história de que, se tomar muito Yakult vai fazer mal. Pode dar diarreia, né? Pode dar diarreia. Então, olha só. Tem tempo, hein, Marquinhos? O Yakult é impossível tomar um só, né? Olha só. Quando era pequeno, tem tempo. Ralane, você não presta, hein, Ralane? O Yakult, ele tem muita bactéria ali, tá? Tem muito lactobacilo. E o lactobacilo, ele é benéfico, gente. Mas, se você tomar muito, vai dar diarreia. Demais, né? Entendeu? Dá diarreia. Se a pessoa tiver com diarreia e ela não tiver intolerância à lactose, é bom o Yakult porque ajuda a recompor. Mas se ela não tiver com diarreia, ela não tá com nada, tá com a saúde perfeita e ficar tomando, ela pode causar um problema. Né? Eu acho assim, eu gosto de indicar esse tipo de coisa para quem tem prisão de ventre. Às vezes a pessoa tá com o intestino preso. Se ela toma lactobacilo, ela ajuda a soltar o intestino, né? Mas aí tem que tomar mais do que um.
Entende? Tomar de manhã, tomar de tarde, para poder até ir regulando. Mas demais pode dar diarreia mesmo. Olha, para falar assim, igual o Estevão, por exemplo. Estevão, um dia eu dei Yakult para ele, para quê? Ele fez cocô o dia inteiro. Mas ele já é cagãozinho, né? O Estevão sempre foi. Eu nunca tive problema com ele de intestino preso, que toda criança tem. Ele nunca teve. Ao contrário, a minha preocupação com ele é o contrário, porque ele faz muito cocô. Agora que ele está fazendo menos. Mas aí, o que aconteceu? Eu fiz teste, ele não tem intolerância à lactose nem nada. Mas se eu dei um Yakult pensando que eu ia ajudar, eu baguncei o intestino dele todinho. Agora, para ele é assim, se eu der uma heterogermina para ele, é na hora que resolve. Na mesma hora. Caramba! Então, assim, vai muito também, né, do organismo. Às vezes é uma criança, às vezes é uma pessoa com intolerância à lactose, aí você não pode dar Yakult de jeito nenhum, a não ser que ele seja sem lactose, né? Enfim, vai muito do organismo mesmo. Então, deixa eu continuar aqui. Deixa eu tentar botar de novo o meu PowerPoint, senão eu vou botar a tela de novo para vocês aqui. Gente, de noite é muito pior para dar essa aula ao vivo do que de manhã. De manhã é tranquilo, eu acho que tem menos turmas, né? Então, é super tranquilo. Eu passei minha aula inteira sem dar nada de BO. E agora, toda hora, meu slide cai. Que tristeza. À noite tem mais gente na internet. De pressa, gente. Diógenes está com pressa. Diógenes tem os filhos para olhar. Já perguntou que se vai demorar muito. Ele tem filho para colocar para dormir. As crianças estão com fome. As crianças estão com fome, ele tem que fazer janta. Então, existem coleções, tá, de micro-organismos para vender no mercado. Então, quem tem indústria de leite, quem tem laticínio, quem tem indústria de pão, eles compram esses micro-organismos para poderem utilizar, porque aí são culturas que são purificadas, que já tem a técnica como fala, gente, de forma, né? Então, você já reparou que tem o fermento biológico, por exemplo, tem ele que é igual a massinha, tem ele em pó, tem ele em grânulo. Então, isso quem faz é a indústria própria de cuidar dessa parte de micro-organismo fermentativo mesmo. Né? Então, cada um tem uma característica. O que é de massinha precisa de dissolver na água morna com açúcar. O que é de pó não precisa da água morna, precisa só do açúcar, né? E eles vão ter características diferentes. Mas isso é de comprar. Aqui eu coloquei, então, alguns micro-organismos fermentativos para a gente poder olhar. Então, Saccharomyces, dessa espécie, Cerevisiae, eu não sei nem se é assim que pronuncia, eu nunca fui boa de pronunciar esses nomes de espécie, não. Mas essa espécie de Saccharomyces aqui, ela é utilizada em pão, em bebida fermentada, em bebida que é fermentada e depois destilada, né? Ela vai liberar etanol e vai liberar gás carbônico também. Os lactobacilos, tanto os bulgáricos quanto os streptococcus termófilos, eles são utilizados na fermentação de leite. Então, leite fermentado, iogurte, queijo. E ele é de interesse na obtenção do ácido lático, né? Conseguido através da ação sobre a lactose. Então, os produtos cárneos, então, sem falar agora em leite, sem falar agora em pão, a gente tem também carne fermentada. Essas carnes, ela não é carne fermentada, linguiça, salsicha, isso a gente não conhece como sendo fermentado, mas tá? Então, o que acontece? A carne, a linguiça e tudo mais, elas não têm açúcar, elas não têm carboidrato para poder fermentar. Então, nesse processo de fabricação, é adicionado açúcar para poder jogar a bactéria lá, né? São jogados lactobacilos, né? Na hora da produção de uma linguiça, de uma carne dessas que a gente vê, tipo assim, você compra uma almôndega congelada, ali teve um processo fermentativo só para conservar. A linguiça, esses embutidos, salame, tudo isso é adicionado micro-organismo nele. Todos são adicionados lactobacilos. Né? Então, para poder o lactobacilo fermentar, é colocado um açúcar como ingrediente, e aí, por conta de colocar açúcar, coloca-se muito sal, por isso que o embutido faz mal, né? Tem muito sal. E o lactobacilo. E aí, quando o lactobacilo está nessa salsicha, nessa linguiça, nesse produto embutido, e ele entra em contato com o açúcar, ele fermenta,
produz ácido lático, e esse ácido acumulado na carne, nessa conversão, ela vai dar um sabor no produto, e não é ruim o sabor, e ainda vai conservar esse produto, entendeu? Então, utilizar também na carne, tá? Para obter vinagre, então, você tem duas formas. Ou você vai fazer o vinagre do vinho, que basta deixar o vinho entrar em contato com o ar, que com o tempo ele vai virar vinagre, ou a gente usa uma microflora mista de acetobacter, que é um tipo de bactéria capaz de produzir ácido acético como acetobacter, bactéria, que vai produzir ácido acético como produto de fermentação, tá? E aí vai se escolher o fungo, a levedura, a bactéria, de acordo com o que você quer fazer. Então, se você quer pão, é um tipo de bactéria. Se você quer vinho, se você quer pão, é um tipo de fungo. Se você quer vinho, é um outro tipo de fungo. Se você quer cerveja, é um outro tipo de fungo, né? De acordo com o que você quer, você escolhe o tipo de bactéria ou de levedura. E, por fim, né, o último slide, como o Diógenes já estava ansioso, a gente tem, então, onde a gente usa processo fermentativo dentro da indústria de alimento? Em massas fermentadas. O panetone, pensa o panetone, um trem que mais tem gosto de fermento, né? Usa bastante fermento nele. Carne, como eu falei com vocês, salame, linguiça, bebidas fermentadas, bebidas destiladas, né? Porque mesmo que, igual, por exemplo, o uísque, a gente fala, é uma bebida destilada, mas antes dela ser destilada, ela foi fermentada para produzir o álcool. Né? Depois que ela foi fermentada, que houve o processo dessa destilação, para poder quanto mais essas bebidas destiladas passam por um processo fermentativo, mais encorpadas e saborosas elas ficam, tá? Então, leite, na indústria de leite fermentado, iogurte, queijo, vegetais fermentados, que são os picles. Os picles são utilizados ali bactérias para transformar aquela aguinha, ela é ácida. Né? Então, aquela aguinha, ela é utilizada bactéria para poder fazer a fermentação. E tem uma coisa interessante, quando a gente compra esses produtos, que eles estão, por exemplo, enlatados, e você não vai usar tudo, aí o que pode acontecer aqui? Pode acontecer na hora que você vai usar, você perde toda aquela aguinha, né, todo aquele líquido que é conserva, se você botar o restante que sobrou, se você botar na água com sal, você consegue continuar esse processo fermentativo de conserva ali, porque o pouco que tinha de bactéria ali vai permanecer no alimento e junto na água de sal vai ajudar a conservar o alimento ali. Né? Então, a gente tem amilases, glicose, a gente usa processo fermentativo sobre essas indústrias, nos condimentos, como o vinagre, como o glutamato, nos aminoácidos, como a lisina e ácido glutâmico. Então, eles são fermentados para conservar e depois eles são utilizados para produzir outros alimentos. E também em polissacarídeos. Certo, pessoal? Entenderam a aula de hoje? Sim. Ficou claro? Essa questão dos medicamentos que eu queria comentar agora, acabei comentando antes, né? Então, a gente sempre lembrar que esses medicamentos repositores de flora, eles também têm esses processos. Eles também podem ser fungo e bactéria. Eles vão fermentar dentro do nosso intestino, utilizando o nosso alimento. Essa fermentação é benéfica, porque além de produzir, além do que é o comum de se produzir com açúcar, através de outros substratos, eles podem produzir vitaminas, né? A própria enterogermina, que eu comentei, é um medicamento que é um suplemento que, quando a pessoa usa a enterogermina ela usa o seu substrato da sua alimentação e produz vitamina B6. Então, é muito bom para a pessoa, para melhorar. Tá certo, gente? Alguma pergunta? Tranquilo, Sara, beleza. Tranquilo? Foi ótima aula. Estão certos? Que bom, Jerusa. Vindo de você, hein? Estou feliz, você é exigente. Vindo de mim? Você é uma pessoa exigente. Gente, eu falei isso no bom sentido, tá? Não falei isso no sentido de crítica, não. Não, falei, Cara, Oi. pergunta Marquinhos se ele tá vendo a aula.
Eu não sei por que Tá ele tá de óculos de roncando. sol. Tá roncando. Ele tá de óculos de Gente, sol. olha, não, falando sério, se dormir é sacanagem. O que eu tava falando hoje? Eu dar aula aqui, é ruim que eu não tô vendo a cara de ninguém, né? Como eu não tô vendo a cara de vocês, eu não sei se vocês estão concordando, que na sala de aula a gente sente energia, né? A energia da sala de aula é assim. legal. Tô falando uma coisa, aí tá um e fica assim, ó. Né? Mas, Abre Sara, Aí tem mas, hora que Sara, boceja, dá agonia, porque você pensa, nossa, minha aula tá um porra, a pessoa tá abrindo boca, é horrível. mas, Sara, mas foi bom por isso, porque não deu para dar sono, entendeu? Foi uma coisa interessante, foi bem, fez uma dinâmica bem legal. Mas eu te falar uma coisa, eu não, vindo de você também, falando que eu sou exigente, eu fico deslangeada. Ah, gente! Ah, sim. Ai, ai. Porque Então, quando olha eu crescer, eu quero ser igual a você, já te falei. Ô, né? gente, vê. Deixa eu falar uma coisa então, antes da gente abaixar a aula. Maravilhosa. Lani. Ó, nós estamos com quantas pessoas online? Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tem 14 pessoas, 15 comigo. Sara, eu queria saber a respeito da kombucha. Você pode me falar uma coisa particular? Eu tenho kombucha, mas eu nunca bati ela com fruta. É só pegar, jogar o líquido no liquidificador e bater a fruta junto? É só bater. Mas você tem... Não, mas me explica. Você tem a kombucha o quê? O bicho? Como que você tem isso, Osíris? Como que você tem isso? Osíris é sinistro, rapaz. Meu Deus, gente! Falou que eu bicho tenho você ela, tem. eu tenho ela. Olha só, a Elvire já não gosta de perguntar, gente. Ela tá perguntando, vocês estão rindo dela. Fala aí de novo, Elvire. Como você tem... De hoje? Eu de hoje tá rindo aí falando do bicho. Coloca ela no chá mate ou então no chá verde. Eu mantenho ela você no faz chá isso. mate, sabe? Olha só. Aí eu deixo 21 dias ela no escuro, assim, num pote de vidro. E depois aquele líquido, eu boto numa outra garrafa de vidro e vou tomando. Eu tomo 100 ml por dia. Para, gente, de rir. Escuta o que Não, pode tomar e pode bater. Esse líquido você pode bater, tá? Não tem problema nenhum, não. Eu nunca bati com fruta. Mas pode bater. Líquido, então. Não, pode bater com... Você pode bater ele com fruta, você pode misturar em iogurte, você pode fazer o que você quiser com esse líquido aí. Também, né? Porque No essa minha suco amiga que me deu o suco... Você tá falando o quê, filho? É esse. Você tá falando kefir, mas a Elzire está falando kombucha. Não, a kombucha. Isso, o kombucha mesmo. Essa minha colega tinha também esse bichinho aí do kombucha. Tá. Nossa, ela misturou, menina, que eu senti mal-estar quando eu acabei de sair. Tá. Então, mas aí pode ter sido pela quantidade. A minha aqui tem até os bichinhos tudo concentradinho aqui no final. Então, você pode bater, você pode botar sabor nele, ô Elzires, porque fica melhor, né? Porque eu acho que ele puro deve ter um gosto muito forte de álcool. Porque ele desse sabor, ele já tem um gosto fortíssimo. Ele tem um pouco de gosto de vinagre. Entendi. Pois é, o meu aqui tem sabor, os que eu tomei tem sabor. E tem alguns que você compra, que você abre e ele até dá, tipo refrigerante, né? Dá gás, igual refrigerante. Pela fermentação mesmo que está acontecendo ali constantemente. Ô, gente, antes de vocês saírem da aula, né? Explicar que eu botei lá no Ava de vocês um exercício valendo 300 pontos. Esse exercício é de questões objetivas. Então, vocês só vão me mandar as respostas. Vocês podem me mandar essas respostas por e-mail ou me mandar pelo WhatsApp, ok? Pode entregar até quando? Pode entregar até quarta-feira que vem. Mas, assim, individual? é individual. Procurem fazer no colo um do outro, não. Porque esse negócio de online facilita muita cola, né? Mas, tipo assim... se a gente vai fazer isso. Nossa, ainda mais que eu só quero resposta objetiva, vai só encaminhar. Eu vou receber um monte de encaminhado aqui, né? Não façam isso. Sabe por quê? Sara, esses exercícios estão no AVA? Estão no AVA. Eu publiquei hoje. Agora,
Mas, tipo assim, sabe por quê? Tenta fazer Você sem nem olhar em lugar nenhum. Pela aula mesmo. Gente, aí ele acorda, se assusta e pergunta. Deixa eu ouvir, não. Faz aí, manda pra mim. Olha, gente, não faz isso, Ó, não. a Sara tá escutando, hein? Gente, olha só. Sara, fazer igual o Marquinhos no estágio de Michele. Ele não tinha conseguido o documento ainda e foi fazer o estágio. Pega, tira a foto, em pleno estágio, sem documento, manda pro grupo do estágio. Michele vê, mas é muito engraçado, cara. Gente, mas olha só, falando sério agora, na real, vocês estão perto de formar. Quando vocês chegarem no mercado de trabalho, vocês vão ficar doidos, né? E eu vou falar uma coisa muito verdadeira de toda a minha experiência que eu tenho com farmacêuticos do Brasil inteiro, que agora eu sou uma farmacêutica, assim, interestadual, né? Eu conheço farmacêuticos de um monte de lugar. E veja, o que acontece? É batata. Se a pessoa tiver feito a faculdade direitinho, estudado, ela vai para o mercado de trabalho com medo, mas ela ainda tem, assim, a consciência tranquila. Pô, eu estudei, não é possível que eu não sei nada. Mas quando a pessoa passou colando, cara, o desespero dela é tão grande, porque ela tá formada, ela começa a ligar para todo porcaria nenhuma e ela tem pouquíssimo tempo para aprender tudo. Né? Então, assim, a aula foi legal, todo mundo participou. Então, eu acho que se você pegar o exercício para fazer, você vai fazer ele rapidinho. Entende? É o objetivo. Né? E vocês entenderam a aula, então é tranquilo. Né? Vamos fazer sem colar, Marquinhos. Por favor, hein, Marquinhos? Marquinhos falou, sabe o quê? O que acontece? É porque ele já tem experiência em farmácia. Então, quando ele formar, ele já sabe tudo. Ele não precisa, né? Nada. Não precisa, né? Gente, olha só, o Paulo Vitor já está passando as respostas aqui. Olha só. Gente, o pessoal do interior, Lani, tem que dormir cedo, gente. O pessoal da roça dorme cedo, pelo amor de Deus. Meu Deus do céu! Júnior sobreviveu, chegou agora, chegou atrasado, Sara. Você